Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma coisa. Será que eu comecei a enrolação? É o seguinte, esse foi um dos vídeos mais pedidos aqui no canal. Portanto, quem não ficar até o final é louco, vai ser um vídeo curto, onde você entenderá a importância do petróleo, o que está acontecendo e caso você queira investir, eu te mostrarei algumas opções. Não é uma recomendação de compra ou de venda, mas é um tema importantíssimo. Eu vou resolver a tua vida em termos de petróleo. E também queria aproveitar, já no início desse vídeo, para fazer um alerta aqui que pode te ajudar a não perder dinheiro em investimentos. Pô, Charlão, chegou tarde, eu já tô perdendo pra caralho. Calma, cara, daqui pra frente, de repente, você não vai perder tanto. É uma observação muito importante, mas antes de eu falar sobre tudo isso, te peço duas coisas. Se inscreva no canal batendo no sininho. Ah, eu já tô inscrito e não bati no sininho. Não adianta, tem que bater no sininho. E me diga nos comentários a seguinte questão. Você já possui algum ativo de petróleo, uma empresa, um ETF, alguma coisa? Me diga aí nos comentários. Antes de começar o vídeo, eu queria fazer esse alerta aqui, que é importantíssimo, tá? Cuidado! Cuidado com o quê? Tá vendo a imagem aí? Metaverso, cannabis, cripto. Qual o grande problema? E aí tem a ver com petróleo também. Sempre que um ativo, alguma coisa, uma empresa sobe muito, começa a mídia naquele tema, um hype, e aí você vai lá e investe. Charlão, como é que tu sabe disso? Eu já fiz isso várias vezes. Agora eu já estou um pouquinho mais atento. A gente tem que se proteger das nossas emoções, do comportamento. Então, nesse momento, o petróleo já está ali. 90, 90 e poucos dólares. É um preço historicamente alto. Vale a pena investir? Cara, se o petróleo for subir, dar uma merda na guerra, a gente vai ver aqui. Tudo bem, mas cuidado. O momento de entrar pesado, e eu entrei, já passou, tá? Então, só fico alerta, cuidado, a gente tá vendo isso em cripto, passa um tempão em baixa, ninguém quer. Sobe 20, 30%, todo mundo começa a comprar. Não é assim que funciona, tá? Não é assim que funciona. Então, eu queria fazer só esse alerta aqui. Mas vamos lá. Como é que foram os últimos anos para o petróleo? Vai ser um vídeo rápido, hein, galera? Fica até o final. Tivemos uma queda da demanda ali no Covid. Foi um momento muito delicado. O petróleo despencou, mas despencou mesmo. Inclusive, teve um dia que nós tivemos um contrato negativo do petróleo. Foi uma loucura. Eu lembro bem naquela época, o preço ficou negativo. Óbvio que foi um momento ali único e um tipo de petróleo específico. Mas olhando aqui no gráfico, o que a gente percebe? Olha só. Quando começou a pandemia, março de 2020, o petróleo despencou, caindo abaixo dos 20 dólares. Pessoal, 20 dólares. Vocês vão ver depois o que aconteceu. Então, em 2020, depois dessa queda, os países da OPEP se juntaram, cortaram parte da produção, começaram a reduzir a produção para o preço voltar a subir. E depois da pandemia? Bom, depois da pandemia, obviamente, o consumo começou a aumentar. Por que isso aconteceu? Gente, vamos lá. Começou a pandemia, todo mundo em casa, de repente no mundo inteiro. Você não pegava mais ônibus, você não tirava o teu carro da garagem para ir para lugar nenhum, todo mundo em home office. O consumo despencou. Só que a produção continuou. E aí o preço foi lá para baixo. Petróleo despencou. Por que você não comprou petróleo pra cacete? Por que eu não comprei pra cacete? Porque a gente sempre erra o timing. Todo mundo pensou o seguinte, caramba, petróleo tá 20 dólares, se continuar assim vai chegar a 5. Ninguém pensou, quer dizer, ninguém, tô dizendo em geral. Pô, historicamente o preço é mais alto, isso aqui vai subir. Então, olhando o gráfico, depois da baixa ali dos 20 dólares, olha o que aconteceu. O petróleo disparou quando a vida começou a voltar. O petróleo aqui nesse outro gráfico que fica melhor do barril do tipo Brent, que é o que a gente olha, ele saiu de 20 dólares, ali em março de 2020, de março até maio, que ficou nesse patamar, para 120 dólares. Então, petróleo, no auge da pandemia, no auge não, meio que no início, 20 dólares. Acabando a pandemia em 120, porque depois da pandemia veio guerra, a gente também vai ver aqui. Olha o comportamento. Estava alto,
despencou na pandemia, depois subiu de novo. E a gente não consegue acompanhar. As nossas emoções, comportamentos não deixam. Porque na hora que caiu para 20, todo mundo pensou que ia 5. E agora que está 90, todo mundo pensa que vai a 120. Então o que está baixo a gente sempre acha que vai cair. E o que está alto a gente sempre acha que vai subir. Se você conseguir acabar com esse comportamento, já vai te ajudar demais a não perder dinheiro, tá? Também serve para ações. Então vamos lá. No meio do caminho dessa alta, não foi só o Covid, né? Nós tivemos o início da guerra e aí a Rússia é um produtor importante de petróleo. Em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. Era algo meio inesperado, isso tem pouco tempo. A Rússia também suspendeu recentemente as exportações de diesel. Então o que eu tô querendo mostrar para vocês é que o mercado não tá normal. Não tá tudo bem. Deve ter o quê? 1 mês e meio, 2. Que a Rússia suspendeu exportação de diesel, porque eles estavam sem dentro do país. O Brasil compra parte do diesel de fora. Então, o mercado não está equilibrado. Arábia Saudita e Rússia cortando produção. Tá tudo muito tenso, tá? O que pode favorecer o preço. Então, a cotação, desde o início da guerra, vem num patamar elevado. Tava até caindo. Reparem aqui, ó, que no início desse ano, o petróleo chegou a bater $82, no final do ano passado $75. Mas no início da guerra, ele estava aqui rodeando nessa faixa dos 70 e subiu para 120. Então, início da pandemia, pá, derrubou o petróleo. Aí ele voltou a subir com a demanda, voltou o mundo abrindo, estava num patamar ali 60, 70, 70 e pouco. Rússia invadiu a Ucrânia. Pá! Aí disparou. Esse foi a grande questão. E agora a gente está tendo um outro conflito no Oriente Médio, que ninguém sabe o que vai acontecer. Então os Estados Unidos também tentaram ajudar, liberando barris de petróleo das reservas em 2022, um pouco depois do início da guerra. Os Estados Unidos têm uma reserva muito grande, técnica, para proteção. E aí quando o preço sobe muito ou cai muito, eles controlam essas reservas. Quando começou a guerra, eles liberaram muito para ver se o preço caía ou se pelo menos conseguia segurar um pouco o preço. Mas o Putin também usa todo o seu poder de guerra e de política para mexer no preço do petróleo. Olhando os países aqui, que são os maiores produtores, a gente vê Estados Unidos, mas aí ele consome boa parte do seu próprio petróleo, então a gente não conta como exportador, mas nós temos aqui, ó, Arábia Saudita em segundo lugar, Rússia em terceiro, Irã ali embaixo. Então somando, ó, 22, 26% do petróleo estão alocados em Arábia Saudita, Rússia e Irã, que agora são aliados, pelo menos aliados nos interesses. Se eles começam a cortar a produção, dá problema no mundo. Ou o preço sobe. Toda vez que o preço começa a cair, vocês vão ver, Rússia e Arábia Saudita cortam um pouco da produção. Ah, mas eles cortando produção não ganham menos? Calma, cara. Eles ganham mais por barril. O barril tá lá no chão. Não faz sentido tirar mais barril agora e cobrar $10. Segura o barril lá e vamos ganhar $90. Ah, mas o petróleo no que vem não vai acabar? Cara, eu escuto isso desde a Eco 92. Eu fui na Eco 92 no Rio. Você já estava nascido em 92? Eu fui na Eco 92. Os caras já falavam que o mar ia subir 10 metros, o rio já não ia existir mais e que o petróleo já não teria mais uso. E a gente está aí, todo mundo lá no Rio, sendo assaltado, pegando uma praia e o petróleo $90 enquanto eu gravo esse vídeo. Em 2023, chegando para cá, agora que eu já falei um pouco do contexto histórico recente, em 2023 nós tivemos cortes na produção. De novo, eu já falei com vocês, a Arábia Saudita e Rússia mantêm essa linha de cortar. Tivemos essa alta, que tem a ver também, em parte, com a guerra que está acontecendo agora no Oriente Médio. Então nós temos mais um problema, não bastasse a guerra Rússia-Ucrânia e as incertezas, nós temos uma guerra no Oriente Médio. O Irã não está participando diretamente, mas já alertou Israel que pode entrar na guerra. O Irã está sempre provocando, tem que tomar cuidado, não dá para acreditar 100% no Irã, mas já se sabe que o Irã treinou o Hamas e deu armamentos. E agora falou, se Israel entrar em Gaza, dependendo do que acontecer, a gente entra na guerra. O Irã pode bloquear o Estreito de Hormuz. A gente está falando, no mínimo, aí de 20% a 30% do petróleo circulando. Caga toda a região, caga o mundo. Então eu não quero vender susto.
Mas se o Irã entrar na guerra ou for atacado e fechar o Estreito de Hormuz, gasolina a R$10. Pode anotar aí. O petróleo vai subir, a inflação vai subir. Não acho que isso vá acontecer, tá? Não acho que isso vai acontecer e torço, bate na madeira para que não aconteça. Um outro ponto que chamou a atenção é que, infelizmente, a Arábia Saudita estava para fazer paz com Israel e cortou esse processo diplomático e está mais aí em comunicação com o Irã, são inimigos históricos. O petróleo fechou em queda, semana passada teve um alívio, mas mesmo assim ele vai seguir em alta até que esse conflito seja resolvido. Ainda temos uma alta demanda e escassez na oferta com custos. Eu tenho falado sempre sobre isso no meu podcast. Então, se você tem Spotify, corre lá no teu Spotify, procura Economista Sincero. Todos os dias eu tenho um podcast. Todos os dias. Charlão, não tenho tempo. 8 minutos dura o podcast. 8 minutos. Para você ficar super bem informado. Todos os dias 8 minutos, tá? Dando prosseguimento aqui, alguns analistas acham que é momento para aproveitar tanto a renda fixa quanto o petróleo para se defender dessa guerra. Lembrando que eu já alertei vocês sobre a questão do petróleo. A inflação pode bater forte se o petróleo subir, mas a gente torce para que isso não aconteça. Inclusive a Petrobras recentemente reduziu o preço da gasolina e do diesel. Se o petróleo continuar nesse patamar, até dá para isso acontecer. Olha o gráfico aqui do preço dos combustíveis na refinaria. Ele subiu aqui, veio subindo, chegou no pico, 2022, inflação alta, agora já começou a cair, subiu de novo, mas está segurando, não voltou para os patamares. E onde investir, Charlão, com petróleo, agora que você já fez os alertas e deu o contexto? Bom, nós temos empresas e ETFs. Eu tenho vídeo sobre essas empresas aqui no canal, então depois se você se interessar por alguma, você vai procurar o vídeo, eu vou até tentar deixar nos cards. Produção, deixa nos cards ou deixa aqui nos comentários, tá? Aqui no Brasil, vamos começar pela 3R. 3R que o ticker é RRRP3. Fez novas aquisições, você pode pegar as informações no próprio RI, se você quiser informações mais recentes. Processamento, refino, armazenamento, transporte e escoamento de petróleo e gás natural, uma logística integrada. Destaque aqui que ela subiu com o preço do petróleo, está fazendo uma emissão de debêntures. Então tem vídeo completo, depois vocês vão ver os vídeos lá, tá? Tomem cuidado também com essas empresas. Por quê? Porque se o petróleo tiver uma queda muito grande, vamos imaginar aqui uma situação em que a guerra da Rússia-Ucrânia e a guerra no Oriente Médio, essas guerras acabem. Pum, acabou. China e Estados Unidos entrem numa recessão. O consumo de petróleo no mundo iria desabar. Essas empresas provavelmente cairiam muito. Então, esse é o cuidado que eu preciso o tempo inteiro estar reforçando aqui. Porque às vezes as pessoas investem nessas empresas pensando, cara, e se o petróleo for $150? E não pensam, e se voltar para 50? Você tem que ter essa diferenciação. Temos também a Petrobras, vocês sabem que eu tenho uma certa birra com a Petrobras, por causa do risco populista dela, fora outras questões, possível mudança na distribuição de dividendos, foi a ação que mais subiu no setor, a gente vai ver isso depois, possui aí postos que já produzem petróleo, tem novas áreas, pode pegar lá em cima, na foz do Amazonas Petróleo, ali, tem, a princípio, o mesmo volume de petróleo do restante do Brasil. É isso aí, não tô maluco. Segundo dizem estimativas, a Guiana já tira petróleo lá. Segundo estimativas, se o Brasil começar a explorar petróleo ali, a nossa capacidade dobra. Tem que ver o que vai acontecer com a Petrobras. Tem que ver o que vai acontecer. Então pode ser uma boa? Pode. Mas, porra, já estão mexendo no estatuto, já estão cagando tudo. Então aí, ó, as ações já caíram por questões de governança da companhia, já estão querendo indicar político, Petrobras perde 30 bi em valor de mercado após mudanças no estatuto. Então é foda, porque é uma baita empresa, num baita segmento, só que tem lá o governo para ficar metendo o dedo. Mexendo no estatuto, querendo botar amigo e não sei o que. Aí é foda. Temos também a Prio, disparou nos últimos meses e anos. O código é Prio 3, maior empresa independente de produção de óleo e gás no Brasil. Eu vou deixar um vídeo aí para vocês. Ela vem comprando poços, pega esses poços, tenta melhorar a produção. Tem alguns campos aqui, ó, são os campos que ela compra
e vai retirando petróleo, aumenta a produção constantemente, então ela pega dinheiro, compra novos campos, aumenta e vai produzindo mais. Inclusive, eu coloquei uma seta aí mostrando, ó, o campo de Frade atualmente produz cerca de 59 mil barris por dia, aproximadamente 3,5 vezes mais do que a produção de 2019, quando a Prio assumiu a operação. Então, teoricamente, pelo que eu entendi, eu não sou especialista em petróleo nem em empresas de petróleo. Normalmente, quando eu gravo um vídeo, eu converso com um especialista. Essas empresas compram um campo que já não interessa para a Petrobras, que para a Petrobras é pequeno, e tentam dar mais eficiência ali, focar nesses campos, extraindo mais ou por mais tempo. É isso que essas empresas fazem, ponto. São um concorrente. Pô, será que a Prio pode ficar maior que a Petrobras? Provavelmente não, tá? No exterior também temos boas empresas grandes, conhecidas como Exxon, Chevron. Inclusive estamos tendo algumas aquisições, ó. Mais uma mega fusão de petróleo, Chevron paga 53 bi pela Hess, Exxon compra Pioneer. Então, olha só como essas empresas estão investindo e estão aumentando. A mais conhecida de todo mundo, eu acho que é a Exxon. Ela tem o ticker da BDR EXXO34, significa que você pode investir na Exxon mundial através de BDR. Não precisa nem abrir conta lá fora. Eu prefiro que você abra lá fora, acho legal você começar e tal. Mas se você não quiser, você pode investir nela daqui. É um colosso, não dá para comparar com as empresas aqui do Brasil. Vocês estão vendo números aqui, tudo em bilhões de dólares. Ainda mais que agora essas empresas estão crescendo. E se você não sabe investir no exterior diretamente, entra na minha comunidade, pelo amor de Deus. Eu te ensino a investir tanto nessas empresas de petróleo, de game, de ouro, de biotecnologia, tanto nas empresas quanto em ETFs. Você vai entrar na minha comunidade, eu tenho um curso de investimento no exterior. A comunidade, entra lá, clica no link, eu vou deixar aqui embaixo, você vai ver o preço para o tanto de conteúdo que tem. Então assim, quer aprender a investir no exterior? Entra na minha comunidade. Vai acabar essa história de você não saber investir. E nós temos também o XOP, que é um ETF de petróleo. O código é XOP. Esse você só consegue investir lá fora. O que ele faz? É um ETF que pega várias ações de empresas do segmento. Então vocês estão vendo aqui, são diversas ações. A maior parte ninguém conhece, porque são empresas do setor de óleo e gás nos Estados Unidos, mas são colossos. E aí você pode investir. A Petrobras é relevante ainda, porque eu falei ali atrás, a Petrobras tem problema e tal, mas ela é relevante quando a gente olha as empresas no primeiro semestre de 2023, Saudi Aramco em primeiro lugar, que é da Arábia Saudita, a Exxon, que eu falei, dos Estados Unidos, e logo depois vem a Petrobras. Aí tem a Chevron aqui, a Shell. Você pode investir nessas empresas no exterior. E no gráfico? Bom, a Petrobras subiu bastante no ano, 77%, tem que ver agora com essa queda recente. Prio 43%, mas Prio nos últimos 5 anos subiu pra caralho. O ETF de petróleo que eu falei quase 15%, mas eu vendi parte dele já quando eu tava com 45% de alta. E Exxon e 3R caíram, mas caíram no ano, tem que olhar o histórico delas, tá? Se você estiver pensando em montar uma carteirinha de petróleo, vamos ver quanto custaria? Bom, se você quisesse montar uma carteirinha com uma ação de cada empresa aqui, uma Petro, uma 3R, uma Prio, uma Exxon, você pagaria menos de R$200. E o XOP? Bom, o XOP é cotado em dólares, mas tem a vantagem de que você pode comprar qualquer valor, isso eu ensino no meu curso. Quando você investe lá fora, você tem o preço da ação e do ETF, mas você pode comprar uma fração. Aqui no Brasil não funciona assim. Então, rapidamente eu falei sobre petróleo, um pouco da história, riscos, o que pode acontecer se ele subir e as empresas onde você pode investir. Deixarei mais vídeos nos comentários ali, se você quiser assistir um vídeo da Prio, da 3R, tudo bonitinho. E antes de ir embora eu te peço 2 coisas, tá? Primeiro que você entre na comunidade. Se você não entrou na comunidade, você é um vacilão. Isso aí nem conta como uma das 2 coisas. E as 2 coisas é se inscreva no YouTube batendo no sininho e me diga nos comentários aí. Você já tem algum ativo vinculado a petróleo? Gostou? É isso? Curte o vídeo, curte o canal, bate no sininho pra próxima.